está aquela parte onde a gente esbarra. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E por que quando Deus vai fazer a vontade dele, a gente não aceita? Não é verdade? Mas eu peço, desde criança, eu oro isso aí. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Sabe qual que é o nosso maior problema? A gente louva. Eu não vou falar em louva, é pesado isso aqui, mas não é. A gente não louva, a gente canta. Sabe qual que é a diferença? Cantar, eu abri a boca aqui igual uma cigarra. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Está entendendo? Eu estou aqui, o microfone na mão cantando, mas a minha mente longe. Eu estou olhando a cor do sapato do irmão, eu estou olhando o outro irmão ali que está cochilando, o outro está olhando a Bíblia. Mas quando nos reunimos aqui, nós nos reunimos para quê? Nós nos reunimos para adorar a Deus. A adoração a Deus vai muito mais além do que aquilo que a gente conhece. Não é chegar aqui e abrir a água, ou abrir o playback e abrir a boca. Eu tenho que prestar atenção naquilo que está sendo falado. Então, quantas vezes nós oramos isso daí? Que seja feita a tua vontade. Quantas vezes? Porém, quando Deus vai fazer, aí a gente fala: Senhor, está doendo. Não, Senhor, não era assim. Mas peraí. Aí é como se Deus estivesse falando: ô abençoado, você não pediu para eu fazer a minha vontade? A minha vontade não é igual a sua, porque a minha vontade é soberana. Você está vendo, sei lá, um palmo. Eu estou vendo antes, durante e depois. É difícil viver isso aqui, porque a vontade de Deus, ela é soberana, e ela vai acima, vai além, e muitas vezes contraditória aquilo que a gente quer. Senhor, eu quero que o Senhor pegue, faça assim, quebre, detone, transforme e depois faça assim. Aí você fala: peraí, está pedindo para eu fazer a minha vontade, ou você quer que eu faça a sua vontade? Porque a minha vontade é diferente de tudo que você disse. Mas como assim, Senhor? Eu preciso, não sei o quê. Deus está no controle de toda qualquer situação. É como eu pedi para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, conduza o barco da minha vida, conduza o barco da minha vida. Só que você não tira a mão do leme para ele conduzir. É como se eu chamar a minha esposa missionária humilde e falar assim: ó, eu quero que você dirija um carro. Só que eu estou aqui sentado no banco do condutor e com a mão no volante. Aí ela vai olhar para mim e falar assim: tá, tudo bem, mas quando que você quer que eu faça isso? Não, eu quero que você dirija um carro agora. E eu continuo lá. Tudo bem, mas como é que eu vou dirigir com você aí? É a mesma coisa que a gente faz. A gente entrega o pedido na mão de Deus. Eu entrego o pedido na mão de Deus com uma mão. Aí eu vou lá com duas. Pedido. Adiantou alguma coisa? Eu tenho que entregar e deixar e descansar, porque quando eu peço, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o contexto posterior ele enfatiza o anterior. Eu estou aceitando a tua vontade, por isso que é na terra como no céu. Quando eu falo isso, os céus selam. Agora eu vou fazer, porque ele concordou. Entendeu a diferença? Porque muitos pedidos nossos não são atendidos, porque apesar de eu abrir minha boca e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, da boca para fora, meu coração não está naquilo, então não acontece. A gente vai ficar a vida inteira pedindo, se você olhar no contexto anteriores, se eu não me engano, lá no verso 4 ou 5, Jesus vai dizer: não useis de vãs repetições, porque eles acham, os pagãos, de usar a mesma palavra todo dia, em voz alta, que eles serão atendidos. Aí Jesus falou, no contexto anterior: o meu Pai vem em secreto, e ele sabe que aquilo que eles estão fazendo não está falando de coração. Verso 7, isso? Obrigado. Então, verso 7, me ajude aí, por favor, está dizendo: e orando, não useis de
algumas traduções está dizendo pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É como uma criança fica: pai, me dá. Aí, pai, quero assistir. Mãe, eu posso assistir? Pai, eu quero assistir. Mãe, eu posso assistir? Aí de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, mas ela fica repetindo, porque ela acredita que em algum momento ela vai ser atendida. Mas na ótica de Deus não funciona assim. Não adianta eu ficar usando de vãs repetições. Eu entrego nas mãos daquele que tudo pode, e aí descanso na certeza de que Ele irá fazer. Obviamente que somos imediatistas, né? A gente acabou de pedir: Senhor, eu peço que nesse momento minha filha seja curada. Aí você abre os olhos, a criança está lá com febre. Aí você fala: a oração não funcionou. Mas não é assim. Tem coisas que é imediato, mas tem coisas que é processo, que você vai curar hoje, certo? Aí amanhã você vai falar: Senhor, ontem eu apresentei a Ti esse pedido, Pai, continuo acreditando que o Senhor é capaz de fazer. Aí no dia seguinte não aconteceu, coloca outras coisas diante de Deus, vai colocando diante de oração, mas não fica assim, ó: Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Aí é como se Deus fala assim: meu filho, já entendi. Só que você orou lá no verso, passa para frente para mim, no verso 10, que era para fazer a minha vontade. A minha vontade não é para curar agora. Então continua descansando, e no momento certo a cura vai chegar, a bênção, ou a transformação, ou a libertação, ou a restauração, a causa na justiça de tantos pedidos que tem nesse caderno vai acontecer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estou contando aqui rapidamente. Tem uma vizinha nossa, o nome de Eliane, vocês conhecem. Ela veio várias vezes pedir oração para que Deus abrisse uma porta de emprego. Ela estava a ponto de perder o apartamento, se eu não me engano, ela não é proprietária. E se eu não me engano, ela mudou de 2 vezes, né? Mudou umas 2 vezes, porque certo o contrato e não tem como continuar. Ela mudou para outro, e aquela coisa toda, e estava a ponto de sair de lá, porque não tinha como pagar. Ela veio pedir oração. Nós colocamos o nome dela em oração, oramos para que Deus abrisse a porta, e ela está trabalhando naquilo que ela gosta de fazer. Ela é da área de enfermagem e trabalha nesses carros de emergência, ambulância, socorrista, né? Isso, aí entrou em contato com uma conhecida nossa lá, a esposa do Marcel, que é enfermeira, trabalha no HCOR, e deu o currículo dela, fez a ligação para ela se entrar em contato, e elas estão trabalhando. Eu encontrei ela com a farda, né, com o uniforme da socorrista, porque ela, o que mais queria era trabalhar nesses carros de emergência. E ela está trabalhando, né? Então, assim, a oração está no caderno. Né? E a vossas palavras, você na vossas palavras, você lembra que era do coração? Eu lembro, sim. As palavras não eram guerra. Estava precisando do emprego naquele momento. Não, e ela estava há anos desempregada, sem contar que ela era empresária. Isso. Então, assim, é o poder da oração. Nós somos prova viva de que Deus responde, mas Ele não vai responder no nosso tempo. Ele vai responder no tempo dele. É claro que algumas coisas são de forma imediata. Ela leu aqui: Moisés diante do mar. E o povo: Moisés. Não. Na Bíblia está escrito de uma forma, mas você precisa tentar entender como que é o negócio. A Bíblia fala que foram mais de 600 mil homens que saíram do Egito, sem contar crianças e mulheres. Eles fizeram uma contagem por cima somente dos homens. Vamos colocar que cada homem tinha uma mulher, aí já vai para 1.200.000, certo? E cada homem tinha um filho, que os filhos eram abençoados nessa parte aí. Então provavelmente não tinha um filho só, no mínimo 3 cada um. Então você pega o homem, a esposa e 3 filhos, 5 vezes 6 dá
3 milhões de pessoas. Vamos fazer uma estimativa dessa. E Moisés lá, conduzindo o povo. E aí, quando chega diante do mar, ela disse que Deus os levou para um local. Foi a ordem de Deus: vá para o caminho, fonte do mar, em Piairote. Ou seja, Deus falou com Moisés: eu estou levando vocês para o caminho sem saída. E Moisés foi, porque Moisés obedecia. Quando chegou lá, o mar. Aí eles olham para trás, está vindo a cavalaria de Faraó. E agora? Aí o pessoal começou: Moisés, não tinha sepulcro no Egito, não? Para você trazer para nós nesse lugar, para nós morrermos aqui no meio do deserto? Seria bom que nós estivéssemos lá. Aí vai mesmo, aquela coisa toda, aquele alvoroço todo. Vocês que moram lá, vocês sabem, barulho do bar lá, imagina. Agora 3 milhões de pessoas, imagine o barulho. E as crianças desesperadas, aquele desespero todo. E aí Moisés fala assim: Moisés tinha que dar uma palavra, certo? Ele era o líder. Por que vocês estão assustados? Não fiquem desse jeito. O Senhor pelejará por vós, e vocês todos ficarão calados. Aí o povo continuou: e o Moisés, tinha tudo no Egito, nós vamos morrer aqui. O exército da nós está vindo, vai derrotar todos nós, não sei o quê. Aí Moisés vai para Deus. Aí Deus responde assim: por que você está clamando a mim? Você já não deu a ordem lá? Qual que foi a ordem que Moisés disse? Que Deus iria pelejar e que eles iriam se calar. Foi isso? Ele já deu uma ordem do que iria acontecer. Aí o céu validou. Aí quando Moisés vai diante de Deus, é o que eu falei. Ele falou, certo? Seja feita a tua vontade. Quando ele disse que eu e que nós, ele falou assim: o Senhor pelejará por nós, por vós. O Senhor pelejará por vós. Ele estava falando isso aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu validou. Quando Moisés vai diante de Deus: por que você está clamando a mim? Diz ao povo que baixe. Mas como assim? Como que eles vão baixar por cima da água? Assim, o que você tem na mão? A autoridade, era o cajado. A palavra ele já tinha verbalizado. Agora ele precisava da ação. Verbalizou, ação. Estende sobre o mar. Poder estender sobre o mar, a cortina abriu. Está vendo? Ele tinha acabado de falar diante do povo. Só que nem ele mesmo tinha crido. Então, o seja feita por vontade tem que ser de forma consciente. Tem que ser de forma consciente. E ainda que Deus não faça, é a vontade dele. Entende? Então, se a vontade de Deus é transformar, se a vontade de Deus é salvar, se a vontade de Deus é libertar, amém, que seja feita a vontade dele. Porém, se a vontade de Deus não for assim, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando alguém chegar diante de nós e falar assim: ó, coloca o meu nome no caderno, ora para Deus fazer isso. Aí você responde assim: eu vou orar para Deus fazer isso. Não pode, não, de maneira nenhuma, irmãos. Irmão ou irmã, olha, eu vou pôr o seu nome no caderno sim, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor. Talvez a vontade dele não seja fazer o que você está querendo, seja algo melhor, ou nesse momento você não está preparado para receber. Então Deus vai te preparar para te dar algo melhor. Então nós vamos orar sim, colocar o seu nome no caderno, para que seja feita a vontade de Deus. Amém? Então, eu vou parando por aqui, só queria finalizar o verso número 11, só para a gente finalizar a parte da oração. Olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obviamente que pão, você não pode levar no sentido literal da palavra. O homem vai viver só de pão? Não, né? O pão nosso está querendo dizer de alimento, de provisão. Então isso Ele nos dá a cada dia, quando nós nos submetemos à vontade dEle. Verso 12. O que eu gosto da Bíblia é que às vezes as pessoas só ficam com uma parte do versículo, mas ela esquece da outra. Olha aqui: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Opa! Então as minhas dívidas só serão perdoadas se eu primeiro perdoar. Parece um negócio proposital, né? Deus coloca o posterior para explicar o anterior. Esse princípio poderia ser assim, ó: como nós
não é? Mas está exatamente o contrário. Que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as minhas dívidas, as coisas que eu faço de mim para alguém, só serão perdoadas se eu primeiro perdoar. Ou seja, primeiro começa por mim. Não tem como a oração do Pai Nosso todinha estar assim. Eu preciso reconhecer que Ele é Deus, que Ele está nos céus, que Ele é Pai, que Ele é Senhor e que Ele é Santo. E aí depois disso eu vou na presença dEle e aí começo um processo. Primeiro começa por mim, mas a partir de mim o céu valida. Então eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Senhor, eu não quero que o Senhor mude o ser humano A, o ser humano B, que o Senhor entre no cenário da política e mude. Não. Eu não quero, Senhor. O Senhor vai fazer a sua vontade, a começar de mim. Muda o meu interior, muda o meu ser, muda o meu caráter, a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de ser, a forma de eu ser reclamando. Começa por mim, vai me mudando, vai me moldando. A mudança que eu quero para o mundo tem que começar por mim. Começa em mim, é essa oração sua, a partir de hoje. Senhor, eu não quero ver ninguém mudado, se não começar por mim. E aí a partir de que Deus vai me mudando, a partir da minha forma de me proceder, de me andar, de me portar, aí as pessoas vão vendo a mudança em mim. E aí a mudança começa a acontecer na minha esposa, nos meus filhos, nos meus colegas de trabalho, no meu convívio social, na minha parentela. Mas tem que começar por mim. Nós temos que parar com essa hipocrisia de achar que Deus vai mudar o mundo inteiro, sendo que nós nem mesmo queremos mudar. Começa por mim, Senhor. A nossa oração hoje é: Senhor, começa por mim. Tira do meu ser, tira da minha vida tudo aquilo que está atrapalhando que a tua vontade seja feita em mim. Porque tem muita coisa em nós que atrapalha a vontade de Deus. Nós entramos num casulo de proteção de bronze que às vezes o próprio Deus não consegue acessar. Você sabia disso? Que Deus é soberano, mas Ele é educado. Ele não vai entrar no nosso coração sem que nós não venhamos abrir a porta para Ele. Então, até para Deus às vezes a gente se fecha. Às vezes Deus está mal. Não, ninguém entra, já está protegido. Ninguém vai me ferir mais. Ninguém vai me machucar mais. Ninguém vai dizer que eu não presto, então eu faço isso, porque eu estou em escudo de proteção em que ninguém vai acessar. Nós precisamos dessa entrada para Deus. Então, Senhor, começa por mim. Tira tudo de mim que não me agrada, que não te agrada. Vai doer, eu sei que vai doer. Eu vou gemer, o Senhor vai me espremer, porque a gente toma isso para nós, né? É o meu problema, é a minha doença, é a minha situação. Você acaba tomando isso para você, mas Jesus levou na cruz tudo isso. E como eu disse alguns dias atrás, levou também o nosso fardo, levou tudo na cruz. E Ele disse: troca o teu fardo pelo meu, porque o meu fardo é suave, e o meu jugo é leve. Você já viu fardo suave e jugo leve? Quando você usa essas palavras de fardo e de jugo, já tem aquela coisa, não, jugo, fardo é coisa ruim, coisa pesada. Mas Jesus diz: troca o teu fardo, o teu jugo pelo meu, porque o meu jugo é jugo, mas é suave, e o meu fardo é fardo, mas é leve. Você consegue imaginar um fardo leve? Realmente você olha aqueles carros de boi, né? Aqueles animais de mente, carregavam aquelas câmeras de um lado peso e do outro peso. O animal chega bem devagarzinho assim. E imagina o peso daquilo. Eu não consigo imaginar um jugo suave, um fardo leve. Só Jesus. Só em Jesus. Glória a Deus. Entenderam aqui, né? Eu preciso, para eu ser perdoado, primeiro eu preciso perdoar. Tudo começa em você. Entenda isso. Tudo começa em mim. Tudo começa em mim. Por meio de mim vai externalizar, entendeu? Por meio de mim é que vai externalizar. Às vezes, por isso que Jesus diz: não usei de umas reflexões. Porque às vezes o fato de você repetir muito não quer dizer que Deus vai fazer. Mas quando você diz: Deus, começa em mim, aí as pessoas começam a ver em você. Elas começam a ver em você a mudança. Nossa, o ser humano está tão diferente, né? Ele está com umas conversas diferentes. Ele chega perto de nós, numa presença, né? Um ambiente que ele
hoje. E por finalizar, nós estávamos no 12, 13, por favor. Glória ao nome de Jesus. Ela está meio dormindo aqui, mas acordou. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E não nos conduzas à tentação, porque para ser conduzido à tentação, você precisa estar preparado, porque senão você segue a tentação. Então Jesus disse isso porque os discípulos estavam em processo de preparação. Lembra que quando Jesus, assim que foi batizado, a Bíblia diz que ele quis sozinho ir para o deserto? Não. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus estava preparado. Entende? Então, nesse contexto aqui, nós precisamos entender que está falando de nós. Por isso que está, não nos conduza à tentação, antes de eu estar preparado. Mas livra-nos do mal. Porque Deus, como eu disse aqui, Ele nos enxerga antes de nascermos, durante a nossa trajetória de vida e até o dia que nós vamos morrer. E Deus não é fadado ao nosso tempo, hora, instante, estação, não. Por ser eterno, Ele tem a eternidade como um dos seus grandes atributos. Então Ele tem essa capacidade. Aí, de novo Ele diz, porque Ele é o reino, poder, glória para sempre. E aí o amém vem dando veracidade a tudo isso que foi feito, dizendo: assim seja. Observa, você já tinha enxergado a oração do Pai Nosso nessa ótica que eu disse aqui? Quem já tinha enxergado o Pai Nosso dessa forma? Não é tremendo a coisa de Deus? Agora, por que a gente não voa voos altos? Irmãos, eu estava até comentando isso com o Caí, missionário aí um tempo atrás. O povo de Deus na terra era para ser o povo mais próspero, mais abençoado. Mas sabe por que não é? Por causa de muita coisa do que eu disse aqui. A gente canta, a gente prega, a gente fala, só que a gente não presta 10% de atenção no que a gente está falando. Não é verdade? Se eu perguntasse aqui para o pastor Manuel, quantos anos faz que o senhor faz essa oração? Muitas primaveras, não é verdade? Não era para o senhor estar espontâneo, explodindo? Por que não acontece? Porque a gente não presta atenção no que a gente fala, a gente não presta atenção no que a gente faz. E aí Deus não quebra o princípio. Lembra no início que eu disse? Então teu quarto, fecha tua porta do teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mas se isso não está sendo falado do coração, não acontece. Observa que isso é tão realidade. E quando eu disse de Neemias lá no dia de Natal, lá no Jardim do Moedo, uma das coisas que Neemias fez, não sei se os irmãos lembram quando eu disse, que quando ele ficou sabendo da situação, ele pulou, ele chorou, mas ele fez uma oração de arrependimento. Mas Neemias tinha pecado? Tinha pecado ou não? Não tinha pecado. Tanto é que ele faz a oração pelos que os nossos antepassados fizeram. Os nossos antepassados pecaram contra ti. Os nossos antepassados esqueceram os teus estatutos, esqueceram a tua lei, se curvaram a alguns deuses. Ele se inclui exatamente porque nosso Deus é um Deus geracional. Então ele está indo lá atrás e resgatando a vida de pecado que os seus antepassados tiveram. Só que aí ele traz o presente e diz: Senhor, eu me arrependo pelo que os meus antepassados fizeram. Eles não se arrependeram, mas eu me arrependo agora. Quando ele faz isso, ele está fazendo o que está lá atrás, para o momento X, para o momento zero. Mas Deus já enxergava isso desde lá de trás. Quando Neemias faz esse tipo de oração, Deus está dizendo, ele está dizendo para começar por ele, porque os antepassados não vivem mais, já estão mortos.
mas o pecado deles está diante de mim, porque Deus é um Deus eterno. Antes, durante, depois, Ele está vendo o que foi feito lá. Neemias traz no tempo presente e diz: eu me arrependo em nome dos meus antepassados. Então ele está dando legalidade para Deus, para ir lá, perdoar os pecados, iniquidades, e a partir dali começar uma nova história. Olha a diferença, o poder da nossa oração, o que a nossa oração tem capacidade de fazer, quando a gente entende a quem nós estamos servindo. Por isso que Jesus disse: Pai nosso, Ele é Pai, que está nos céus, vive nas regiões celestiais, soberania e santificar. Ou seja, eu sei que o Senhor é santo. Então, se eu, sendo pecador, não reconhecer isso, eu não posso jamais diante da presença dele. Olha que coisa linda. Isso não quer dizer que mesmo eu estando em pecado, eu não posso orar, porque senão como que eu vou ser perdoado? Não é verdade? Nós somos pecadores, todos os pecados que nós cometemos no dia de hoje, milhares, né? Mas quando nós vamos diante da presença de Deus, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que mesmo assim Ele nos perdoa. E quando eu digo seja feita a tua vontade, primeiro, Senhor, começa por mim, a partir de mim, por meio de mim. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda o Senhor muito forte, porque o Senhor está em nosso meio.